quem é crente não sofre. Não sofre nada. Se sofre é porque não é crente. Mas a própria música agora entoada pelo coro da nossa igreja me fez pensar em outro texto além daquele que está escrito no boletim para esta hora, onde o apóstolo Pedro escreve o seguinte: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Irmãos, o crente sofre, mas esta sacerdotisa que diz que crente não sofre, ela trabalha e mora em São Paulo, mas quando ela adoece lá em São Paulo, ela tem adoecido muito ultimamente, ela é tratada em Brasília, no hospital de Brasília, e ela tem uma estratégia interessante para que os que a ouvem na televisão e na igreja não sabem que ela ficou doente, que ela está sofrendo. Sabe o que ela faz? Ela entra com um nome fictício. E sabe como eu sei disso? Porque eu tenho uma grande amiga em Brasília, membro da Igreja Memorial Batista de Brasília, que é íntima desta sacerdotisa, desde muito tempo atrás. E ela tem todo o direito de manter um relacionamento. E certa feita ela descobriu que a sua grande amiga, que prega essas inverdades, quando vem a Brasília, dá outro nome. Por isso ela procurou encontrar a amiga e não encontrava, porque ela dava o nome verdadeiro da sacerdotisa. E quando ela vai a Brasília, quando ela vai se tratar em algum lugar, ela muda de nome, porque ela tem vergonha do que ensina. Esta é a minha conclusão. É isso. É tão bom não ter vergonha da palavra de Deus, e nem vergonha dos nossos sofrimentos. Viver deste lado da eternidade é sofrer. Aliás, isso não é tudo da vida, mas em parte viver é sofrer. É o sofrimento parte da vida humana. Aliás, eu posso dizer aos irmãos que algumas das pessoas mais virtuosas do ponto de vista da relação com Deus, mais inspiradoras, foram pessoas extremamente sofredoras. Uma destas sofredoras, a esposa do pastor que por muito tempo dirigiu a primeira igreja batista em Marituba, que era a cidade dos Rancenianos, há muitos anos atrás. Ela já é falecida. Mas aquela mulher era uma exímia pianista. De fato, ela vivia nos círculos da alta sociedade de Belém do Pará. E sem Deus, sem nenhum relacionamento ou conhecimento de Deus. Mas aí ela descobriu num exame simples, porque não tinha sensibilidade em certas partes do corpo, ela descobriu, igual o médico, que era portadora de hanseníase. E até que o tratamento fizesse o efeito desejado, ela já estava bastante mutilada. E por causa da mutilação, especialmente dos dedos, naturalmente ela parou de tocar piano, que fazia com maestria. Eu a ouvi dizendo que ela dava graças a Deus, uma mulher sensata, digna, espiritual, dava graças a Deus ter ficado doente, porque ela havia chegado à compreensão de que não fosse a doença que a atingiu, jamais ela teria aceito Jesus como Senhor da sua vida. Inspiração. Eu espero que nenhum dos irmãos aqui ao alcance da minha voz, não só aqui, mas por outros meios de comunicação, tenha a ideia de que quem é do Senhor não sofre.
porque nós sofremos. Vocês ouviram então há pouco o texto de 1 Pedro, capítulo 4. Mas o texto que eu escolhi para falar sobre este tema é 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, e depois Corintianos, onde está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão também passando por tribulações. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança e continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Este é o texto do apóstolo Paulo. Notem que ele ensina muitas coisas aqui. A afirmação mais importante dele é logo esta inicial, que ele diz que Deus é o Pai das misericórdias. Ele é compassivo. A ideia desta afirmação é que ele age por nós com muito sentimento. Ele sente as nossas dores e ele vem até nós para nos confortar. Ele permanece ao nosso lado para confortar, do latim, para dar força. Aliás, o Paráclito, o Espírito Santo de Deus, é este que vem também nos confortar. Ele é chamado na Bíblia de um confortador. E nós sentimos, nós sabemos desta realidade. Deve haver poucos entre nós, ao alcance da minha voz, que possam dizer assim: eu nunca precisei deste conforto do Senhor. Eu lembro que eu precisei deste conforto do Senhor a primeira vez de maneira mais séria, muito séria, quando eu tinha cerca de 17 anos, e quase morria com brucelose. Eu, adolescente, já contei para os irmãos, mas repito, eu pensava que eu ia morrer mesmo, e parecia que eu ia morrer. E finalmente Deus agiu. E o médico que sabia onde tínhamos passado férias descobriu que a doença era brucelose e deu o remédio adequado, apesar de todo o perigo que ele dizia em tomar aquele remédio, que ele dizia para câncer. Eu tenho 70 anos e não tive câncer, talvez tenha no próximo ano, mas até agora não tive. Deus foi comigo. Eu lembro que eu precisei muito do conforto de Deus, porque para o adolescente é uma tragédia de pensar que ele vai morrer. É verdade. Aliás, o homem deseja viver, e este é até um argumento filosófico e espiritual poderoso, de que nós fomos criados para viver eternamente. Assim entendo eu, e assim entendem alguns dos meus professores de seminário. Mas então Deus é Pai das misericórdias. Ele, quando o nosso coração está triste e ansioso, e nós chegamos à sua presença, Ele nos conforta. Muitas vezes é só a sua presença, mas em muitas oportunidades é a palavra do Senhor que nos conforta. Uma delas é: eis que estou contigo todos os dias. Eu estou mudando o tempo, a pessoa do verbo. Contigo todos os dias que viveres. Outra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E há muitas promessas que nós temos prazer em citar, e citamos de maneira, às vezes até ansiosa, mas ainda confiantes de que o Senhor fará o que promete. Ele fará. Ele cuida de toda forma de sofrimento. Toda forma de sofrimento. Aliás, a palavra usada aqui para tribulação é tripsis, na língua grega, que quer dizer tribulação. Tribulação, tripsis. Pense em alguma coisa, uma pessoa que entra no centro de um vulcão e ele sacode de todo jeito. Essa é tribulação. Atribular alguma coisa é fazer isso. É como tantas vezes temos nos sentido no meio do vulcão, no meio das dificuldades, no meio da tormenta em que por vezes
nos encontrarmos. Mas, irmãos, também nós aprendemos neste texto do apóstolo Paulo que o propósito das aflições, sofrimentos na vida do cristão é qualificado para poder consolar e confortar os outros. Eu estava lendo uma história muito interessante na revista norte-americana, onde a filha de uma determinada senhora disse: agora na minha família nós entendemos porque a mamãe sofreu tanto com a perda de um filho muito jovem, porque agora ela se tornou ministradora de conforto para pessoas que passam pelo mesmo sofrimento. Eu tenho certeza que há entre nós pessoas que em determinado tipo de sofrimento se tornaram ministradores da bênção de Deus, porque sabem como foram ajudados, sabem como foram abençoados, e tendo sido abençoados, utilizam a sua experiência para que outros sejam ajudados no tempo da sua grande necessidade. Irmãos, eu diria até que é necessário, nos fortalece, nos prepara e nos torna adequados para este serviço, quando nós passamos por estes grandes sofrimentos. Nós não devemos desperdiçar o nosso sofrimento, aquele sofrimento que temos experimentado, porque Deus espera que nós ministremos graça, bênção e misericórdia para sofredores e a tantos ao nosso redor. Mas o apóstolo Paulo também comenta os seus sofrimentos. Irmãos, ele tem listas incríveis de sofrimentos. Às vezes é quase cansativo certos capítulos das cartas do apóstolo Paulo, porque ele fala sobre a sua vida. Por exemplo, ele fala certa feita a respeito dos sofrimentos dele. Aqui no verso 8 em diante, que eu li para os irmãos, ele diz assim: não quero que vocês desconheçam também as minhas tribulações. Ele está confortando, veja o princípio, né? Eu sofri e agora eu ajudo vocês, porque eu também passei por esses sofrimentos. Não quero que desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Não foi pouco o sofrimento do apóstolo Paulo. Ele sofreu na mão de alguns na Ásia, que eram liderados por um tal de Demétrio, em Atos, no capítulo 19, nós temos todo esse texto, porque o que o apóstolo Paulo falava, ele é de encontro à grande deusa dos Efésios, e quando aqueles que ganhavam dinheiro com esta idolatria souberam disso, começaram a perseguir o apóstolo Paulo, e foi difícil a situação dele. Só o movimento de Deus em prol da causa do Senhor, na qual Paulo já havia ingressado, ele livrou da própria morte o apóstolo Paulo. Em Éfeso ele experimentou isso. Havia ali inclusive um plano de matá-lo, mas as próprias forças políticas daquele tempo ajudaram, porque Deus assim fez. O apóstolo Paulo era incapaz de resolver esse problema. Ele ficou na mão praticamente dos seus algozes, mas foi liberto por causa do sofrimento que ele havia passado. Então ele pode ajudar os de Corinto a dizer: olha, o sofrimento, as perseguições que vocês estão passando são como as minhas. Eu já cheguei até a imaginar que eu morreria, mas Deus me abençoou. Ele sentia ainda as emoções daquele evento, e ele queria ajudar os de Corinto para que eles não confiassem em si mesmos quando passando por tribulações, mas confiassem em Deus apenas. Paulo dizia então para os de Corinto: vocês não precisam temer, porque Deus fará de novo segundo a sua vontade. Queiramos ou não, irmãos, todos nós, há uns poucos aqui que ainda não sofreram, mas é só esperar. Não perde por esperar. Haverá sofrimentos. Nós pertencemos então a uma comunhão de sofredores, e é nosso dever aprender como agir no tempo do nosso sofrimento. Eu já disse, confiando em Deus, mas é preciso assumirmos o dever de aliviar o sofrimento dos nossos irmãos. A questão é como fazer isso. Vou dar algumas ideias.
Primeiro, reconhecendo que ninguém é isento de sofrimentos. Já foi afirmado isso, já foi ilustrado com a vida do próprio apóstolo Paulo. Quando ele sofreu, ele não se sucumbiu. Ele entendeu que Deus era por ele. Além disso, ele contava com as orações dos irmãos. Ele ganhou sensibilidade em relação ao sofrimento dos irmãos com o seu próprio sofrimento. Tendo aprendido como resolver quanto aos seus sofrimentos, tendo resolvido confiar em Deus, ele pregava também que os irmãos sofredores precisavam confiar por sua vez. Outra coisa que devemos fazer é evitar egocentrismo, porque quando nós sofremos, muitas vezes nós focalizamos exclusivamente em nós mesmos, e aí vem a terrível depressão. A depressão tem um sofrimento terrível. Nós queremos ficar longe de todo mundo, e me permitam os depressivos, os sofredores nesse sentido aqui, que nós então queremos é curtir a nossa desgraça. É verdade. E a gente naquele estado, eu já estive nesse estado, não falo de cátedra, eu já fui deprimido por um mês da minha vida, por causa de uma grande crise, porque passei crise do ministério, mas eu sei exatamente como é. A gente fica deprimido, fica tão egocêntrico que não quer receber ajuda, não quer receber ajuda. Evita conversar com qualquer pessoa, se tranca num quarto, escolhe um lugar específico no quarto onde nós curtimos o nosso sofrimento. Não estou fazendo pouco deste sofrimento, porque um sofrimento atroz, é horroroso. Mas graças a Deus que a ciência do comportamento humano nos diz que das dificuldades que podemos ter na nossa vida, a depressão é a que tem o melhor prognóstico de saída da depressão. E é. Durante a minha vida pastoral, acompanhei a depressão de muitos irmãos em Cristo, que passaram por dificuldades seríssimas. Muitas vezes depressão, eu estou dando uma aula de psicologia, mas só lembrando o fato. Eu lembro a depressão de uma irmã nossa, que ela ficou deprimida, já muito idosa, ela é conhecida de alguns dos nossos diáconos aqui, com certeza. Ela já muito idosa, tinha alguns pertences que ela, por falta de uma outra palavra, quase idolatrava. A sua mãe, ao morrer, havia dito: fulana, isto aqui é para você, é uma herança para você. E ela havia recebido aqueles bens, coisas as mais variadas. Ladrões entraram na sua casa e levaram todos aqueles pertences. E ela começou a experimentar uma depressão quase que imediatamente. Ela ficou tão perturbada e tão egocêntrica e tão desprezando tanto a sua vida que ela quis matar-se com um garfo. Um garfo. A família era muito cuidadosa com ela. Aliás, a família era uma família que o Senhor havia dado. Ela não tinha família própria. Mas havia uma família que cuidava dela, como sendo ela da família, de sangue. E eles me procuraram com as outras pessoas, disseram: o que devemos fazer? Naquela época nós não tínhamos profissionais tão preparados aqui para cuidar de uma coisa assim. E o profissional que trata de depressivos nesta condição é psiquiatra. E jamais devemos ter uma reação negativa a respeito disso. Há um livro maravilhoso que eu li alguns anos atrás que diz assim: crentes também enlouquecem. É verdade. Dadas certas circunstâncias, qualquer um pode passar por problemas mentais graves. E é muito triste porque em alguns ambientes ditos evangélicos eles entendem que crente nunca vai a psicólogo, crente nunca busca conselho, crente nunca vai a psiquiatra. Mas vai, se tiver juízo. Eu indiquei que esta irmã devia ir para o sul do país passar por um tratamento psiquiátrico. E passou. Voltou perfeita. E nunca mais teve qualquer problema. Mas eu volto ao meu ponto. Nós precisamos, quando passando por sofrimentos, evitar egocentrismo, evitar isolamento. É exatamente quando passamos por sofrimento, exatamente quando alguém passa por sofrimento, que nós precisamos estar ajudando para que essa pessoa se fortaleça e se torne mais um para ajudar a comunidade, muitas vezes é a própria comunidade da igreja ou a comunidade da família, a vencer as dificuldades.
dificuldades, para poder testemunhar do poder de Deus, tão misericordioso, que nos dá tantas condições, igualmente hoje, quando os remédios específicos para ajudar pessoas ansiosas e depressivas são tão bons que não deixam sequelas por muito tempo. As dosagens estão melhores, a química está muito mais estudada. Isto tudo é graça de Deus, é obra de Deus para o bem-estar dos homens e dos seus filhos em particular. Irmãos, nós não devemos ser como os amigos de Jó, quando alguém está sofrendo entre nós. Os amigos de Jó arrasaram Jó, porque eles erraram no diagnóstico e na receita. Vocês lembram, né? Eles chegaram com Jó, coitado, acabado, sofrendo amargamente. Sofrendo amargamente. Leia o livro se nunca leram, mas não leia o livro se vocês estão depressivos, porque vocês vão dar trabalho para os profissionais. Mas se vocês estiverem bem, eu tenho que ler essas coisas. Os amigos de Jó e amigos. Havia um quadro nos tempos passados no Brasil que chamava Amigo da Onça, um que procura só fazer o mal. Eles fizeram isso para ele, porque a primeira coisa que eles disseram para ele: olha, Jó, faz o seguinte, conta o teu pecado. Lá veio aquela confusão que já existia no tempo dos judeus do Senhor Jesus Cristo, né? Problema é pecado. Pode não ser, irmão. Jesus Cristo, certa vez, foi chamado para tratar de alguém que ele precisava curar, e aí os filhos e fariseus: quem pecou, ele ou os seus pais? Você deve lembrar a resposta, né? Nem ele, nem seus pais, mas para que seja o nome de Deus glorificado. Fez um milagre ali mesmo. Então não é necessariamente pecado. Mas os amigos de Jó erraram. Eles erraram no diagnóstico e na receita. Coitadinho de Jó. Até a mulher dele disse o que para ele? Meus irmãos homens, Deus nos livre de uma esposa assim. Sabe o que ela disse? Você lembra? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela deve ter dito com muita ênfase. Coitado de Jó. Os problemas dos homens e das mulheres já são grandes, nós não precisamos nenhum amigo da onça aproximado como esposo ou esposa para dizer isso. Mas olha, tem gente má deste mundo. E lamentavelmente algumas igrejas não têm sensibilidade. E nós só devemos orar uns pelos outros, a fim de que Deus afaste isso de nós. E que haja pessoas sensíveis. Nós não desejamos o sofrimento de ninguém, mas sofrimento na nossa própria vida nos faz sensíveis e interessados na ajuda dos outros. Não vou receitar xixuá para ninguém hoje à noite. Mas quem sabe da minha vida sabe que a minha bolsinha foi tratada com um cipó da Amazônia chamado xixuá. Você sabe o que é que eu faço quando eu vejo um camarada andando torto? Eu já estou até observando. Quando eu vejo um homem ou mulher andando assim, com um ombro mais alto, eu disse: por que você está assim? É assim. Um sofredor quer ajudar os outros, tem alguma necessidade, né? Aí eu disse: olha, eu estou com uma dor aqui. Aí eu não levo nem para o especialista, mas perdoe os médicos. Eu digo: o que você tem deve ser um sítio. Vá ao médico. Vá ao médico. Eu faço assim: vá ao médico. Mas para os mais íntimos, não tome xixuá. E se a fila estiver grande hoje à noite para saber da receita de xixuá, está à sua disposição, está na secretaria, no site da primeira igreja Batista de Manaus. Mas irmãos, olha, nós precisamos cuidar disso, precisamos nos ajudar mutuamente, porque sofrimento é parte da vida, Nós temos de ajudar os outros, temos de ter sensibilidade, temos de ter jeito para ajudar os outros. E quando eu digo que nós temos que ter um jeito especial, uma forma adequada de ajudar os outros, nós não devemos ser como uma certa irmã em Cristo. Eu digo isso com toda a autoridade. Irmã em Cristo, porque é de Jesus Cristo. Mas que irmãzinha insensível. Ela era visitadora da sua igreja, não era nossa, graças a Deus. Ela era visitadora. E um dia eu fui visitar um doente aqui em Manaus, eu já visitava há mais de mês. A pessoa cada vez pior, foi doença terminal mesmo. E um dia quando eu cheguei, ela chegou também. E eu fiquei observando aquela irmã, tão desejosa de ajudar. Mas sabe o que ela fez? Ela colocou assim as mãos dos quadris. A primeira palavra dela quando entrou para ver o moribundo, no hospital, beneficente português. Ela colocou assim, as mãos nos quadris e disse assim: mas tu ainda estás aqui?
Parece brincadeira. Ela perguntou: mas tu ainda estás aqui? O que é a ideia que ela dá para o sofredor? Ela devia ter morrido. Que insensibilidade. Irmãos, pessoas assim querem ajudar, mas não tem condição de ajudar, porque não tem nenhuma sensibilidade humana. Daí por quê? Eu quero alertar os irmãos que têm pendores, têm desejo de fazer uma coisa assim, leiam. A psicologia pastoral é conhecimento bem difundido. Há livros e mais livros nos seminários e agora na internet, ensinando o que fazer, que textos ler. Para pessoas que não querem ajudar, perguntam: como é que eu conformo alguém? Irmão, pastor, professor, diácono, meu querido, o que textos eu posso escolher para ler? Bem, já que eu entrei neste assunto, Romanos 8 é um desses textos, e não faz mal se você repetir toda vez o mesmo texto. Quando eu fiquei muito doente aos 17 anos, os irmãos só viram para mim Salmo 23, eu estava certo que eu ia morrer. Especialmente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, lá estou eu. Aliás, eu morreria junto com a minha irmã, de 2 anos menos do que eu. Não faz mal ler, não. Ainda que o paciente se assuste, ele vai ser encorajado pela palavra do Senhor. Afinal, ouvir: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é maravilhoso, em qualquer circunstância, apesar da interpretação que eu dei há pouco. Mas Romanos 8 é texto precioso, especialmente aquele texto, aquela parte que diz que nada nos separará do amor de Cristo. Especialmente este texto que diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, o amor de Deus. Pois eu estou convencido, esta palavra firme assim é boa para quem está passando por necessidade, porque ela é verdadeira, não é só conversa para alegrar, não. Estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há conforto maior do que sabermos disso. Deus é por nós e não contra nós. Amados, uma outra coisa que quero dizer para os irmãos que tem a ver com a minha experiência. Quando meu pai estava para morrer, o pastor que o acompanhava no seu sofrimento, que ali no Pará, ainda era, hoje, um grande homem, cresceu muito, na verdade. Mas naquele tempo ele era um pastor medroso. O pastor medroso tem a maior dificuldade de visitar moribundos próximos da morte. Tem sim, tem. E um dia minha mãe fez a seguinte pergunta, ela disse assim: nossa, eu fui lá das muitas vezes que fui visitar o meu pai, o sofrimento dele foi muito prolongado, muito prolongado. Ele entrava em coma e saía de coma, muitas vezes. E esta igreja me abençoou porque me permitia ir lá e ajudar a família. E um dia minha mãe disse assim: Norma, por que razão o nosso pastor só visita o teu pai com um monte de gente? E a minha mãe é uma general. Ela vai ao ponto e ela quer a resposta. Ela disse: eu não sei o que é. Vamos orar por ele. É o seguinte: ele tem medo de enfrentar as perguntas do meu pai. Porque, por certo, vai chegar o tempo, se ainda não aconteceu, que ele vai falar sobre a morte. Quando ele perguntar assim: como o senhor está, irmão Márcio? Ele vai dizer: olha, eu estou muito mal, eu creio que eu vou morrer de hoje para amanhã. Incapacidade de tratar desses assuntos. Convenhamos, a morte não é um tema muito simpático para a maioria das pessoas. Aliás, no dia que eu preguei sobre Tânatos, que é morte, eu chamei de Tânatos para que os irmãos estivessem aqui. Porque um membro da nossa igreja disse: se eu soubesse que o senhor ia falar sobre a morte, eu não teria vindo. Ele pagou da morte. Mas olha, quem trata de gente, quem cuida dos necessitados, dos sofredores, invariavelmente pode ser levado a falar sobre estes assuntos que são sérios, que são reais. Mas o pastor tinha medo, ele vinha com muita gente. Porque quando há muita gente, quando há uma multidão, as pessoas não falam de coisas mais íntimas. Mas quando você vai só é diferente.
porque são duas pessoas, especialmente se ele confia em você, a pessoa confia em você. Aí vai dizer o que precisa, e você precisa estar pronto para dizer a verdade, e para consolar, e para confortar, a fim de que a pessoa fique fortalecida em Deus, para enfrentar a grande tribulação, quem sabe a maior delas, que é o fim da vida, que vem a seu tempo, dentro da vontade de Deus para todos nós, a não ser que arrebatados para a glória eterna, segundo promessa de Jesus. Eu já passei por isso. Dei um irmão que, quando fui visitá-lo, já no finzinho, ele chorou muito quando eu cheguei, quando ele finalmente pôde falar, parou de soluçar, ele disse assim: pastor, eu estou muito preocupado, porque o meu filho está próximo. Falava bem baixinho. E ele disse: pastor, a minha preocupação é com a minha família. Aí explicou por quê. Pobres, muitos filhos. E eu disse para ele, em nome de Jesus, o seguinte: eu disse, olha, Deus não abandona ninguém. O Senhor é de Jesus, a sua família está sendo ganha para Jesus Cristo. Deus vai cuidar disso, irmão. Deus vai cuidar disso. Não tenha esse temor, entregue tudo, a sua vida e a da sua família, nas mãos de Deus. Não demorou de morrer. Eu tenho o máximo prazer em dizer para os irmãos que Deus fez exatamente o que Ele promete. É o que eu disse, mas eu disse porque Ele promete ser com os seus, todo o tempo, em qualquer circunstância. Todos os filhos foram criados, toda a família foi abençoada, e até hoje eles são testemunho das verdades do Evangelho. Mas, irmãos, é preciso estarmos dispostos a nos expor, até emocionalmente, porque é impossível ajudar, eu no princípio, é impossível ajudar pessoas de fato sem nos envolvermos com elas. É verdade. Porque alguém já me disse assim: não, mas olha, estas coisas têm que ser tratadas de uma maneira profissional. Aquela pessoa está dizendo para mim: distante. Claro. Os sofrimentos que Paulo fala, os sofrimentos das igrejas, o sofrimento por causa de ser líder de igreja, que o apóstolo Paulo fala, é muito este sofrimento. Não é só a perseguição dos inimigos, é o sofrimento no relacionamento significativo, onde você dá, mas onde você recebe. Mas neste dar e receber há gasto de muitas energias, inclusive energias emocionais. É verdade. E às vezes quem ajuda, para os irmãos isso, já que devemos consolar os outros, como o texto sagrado diz, quando nós vamos ajudar, nós devemos estar prontos para isso. É parte da vida. É parte da vida. Sendo muito profissional, nós não atingimos um ao outro, nós não ajudamos uns aos outros. Certa feita no meu ministério ainda iniciante, eu comecei a ter uma doença psicossomática. Imaginava que eu tinha alguma dificuldade muito grande no meu pulmão. Aí eu fui ao médico, depois de insistência de feridos. Chegando ao médico, ele, médico muito bom aqui na nossa cidade, ele disse assim: o que o senhor faz? Aí eu disse: eu sou pastor. Aí, vendo a minha situação e olhando os exames, que eu não tinha nada nos exames, graças a Deus, ele disse assim: o seu problema é psicossomático, você entende isso? Você entende porque eu estudei psicologia. Aí eu disse: então está ótimo, eu vou lhe dar um conselho. Aí o médico me entrega e me deu o seguinte conselho: diminua as suas visitas pastorais. O senhor está entendendo o que eu estou dizendo? Estou. O senhor vai fazer isso? A minha igreja me permite fazer isso. Assim, porque se você continuar fazendo visitas, se desgastando agora que você está enfraquecido, você vai piorar. E você precisa estar forte para fazer o seu trabalho. Eu sei que ele é exigente. E é. Isso quer dizer com isso o seguinte: se você não está em condições de ajudar, aí, pela graça de Deus, entenda que não é tempo ainda de ajudar. Fortaleça-se. Apronte-se para isso. Porque o trabalho de ajudar sofredores é um trabalho exigente. E muitos dos irmãos aqui têm muitas profissões, mas que trabalham na obra do Senhor sabem disso. É preciso estar preparado para esse serviço, mas ele é necessário para o bem da igreja e para a glória de Deus através do nosso ministério de ajuda. Ainda, quando nós estamos ajudando as pessoas, nós não devemos reagir apenas às palavras das pessoas. Nós devemos procurar ler os sentimentos
E a leitura dos sentimentos se torna mais aprimorada com a experiência. Nada de discussões acaloradas e discórdias com pessoas sofredoras. Sim, porque o sofrimento transforma as pessoas, mesmo os maduros. Às vezes, pessoas tão ajustadas como estavam bem e saúde, ficam temerosas e até violentas quando sofrendo amargamente. O sofrimento traz profunda ansiedade. As pessoas sofrendo sofrem grandes ameaças e nós precisamos entender isso. A maioria dos profissionais da saúde, aqueles que são dignos deste nome, sabem disso e desenvolvem uma maneira de tratar desses assuntos sem agressões, porque o interesse deles é ajudar, e este também deve ser o nosso interesse. Outra coisa que nós não devemos fazer, quando estamos ajudando alguém, confortando alguém, é tentar explicar o sofrimento dele com muitas palavras. Nada disso. O que nós precisamos é encorajar. Imagine alguém que vem e quer debater todas as possíveis causas do sofrimento, as possíveis consequências do sofrimento. Essas afirmações humanas que nada ajudam. Eu anotei a seguinte, que li em Warren Wiersbe, um grande autor cristão. Imagine alguém chegar para ajudar alguém, a pessoa conta as suas dificuldades, aí você diz assim, não deve dizer, diz assim, você sabe de uma coisa? A sua situação poderia ser muito pior. Que ajuda, né? O camarada já está acabado. Diz, olha, sabe uma coisa? A sua situação, deixa de murmurar, a sua situação poderia ser muito pior. Ou então, você sabe que outras pessoas têm sofrido muito mais do que você? Inclusive a minha mãe, aí lá vem uma história de sofrimento. Não ajuda coisíssima nenhuma. Olha, você não tem nenhuma memória boa na sua vida? O camarada está lá, ansioso, arrasado, pensando só coisa ruim, e aí você joga uma dessa. Você não tem nenhuma memória boa para citar? Só vive nessa? Faz lembrar, sim, novamente, os amigos de Jó. Na verdade, irmãos, se nós queremos e nós podemos fazer isso, confortar os que sofrem, nós temos que nos abeberar a palavra de Deus, crescer em fé e confiança em Deus, chegar à presença dos outros para confirmar o que Deus diz a respeito do seu amor, da sua misericórdia e dos seus cuidados com todos nós que sofremos. Graças a Deus pelas misericórdias do Senhor Jesus. É por isso que eu iniciei com o texto do apóstolo Paulo em Corinto, na sua segunda carta, onde ele diz, e nós confirmamos isso no nosso espírito, bendito, bem-aventurado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos também consolar os que estão passando por tribulações. Que Deus nos use neste maravilhoso serviço, e que Deus seja glorificado nas nossas vidas, por agirmos sabiamente, para juntos abençoarmos tanta gente que sofre, e muitos deles sem o conhecimento deste Deus, o único Deus, o que servimos, revelado por Jesus Cristo, o seu Filho e nosso Salvador, e que habita em nós o Espírito. Amém.